voltamos com o programa Contraponto. Nilson, aqui no intervalo, vou revelar para o nosso telespectador. Claro. Você me confidenciava algumas coisas. Você falou da greve da Cobrasma. Eu queria que você relatasse para mim, porque em 68, a greve da Cobrasma foi em 68. 68. 68, é julho de 68. E eu queria que você relatasse para nós como você acompanhou isso. Olha, imagine você morar numa cidade onde o nível intelectual do cidadão é muito baixo, que na época era. Poucas pessoas tinham um nível cultural bom de entender o que era política, o que era cidadania. E você morar numa cidade onde existe uma grande empresa chamada Cobrasma, que apitava 8 horas da manhã, 7 horas, 8 horas, meio-dia, 1 hora, aquele apito que todo mundo sabia, você não precisava usar relógio, né? Era a referência para a população. Era a Cobrasma, saída de almoço, 11 horas, entrada, entendeu? 5 horas da tarde, que voltou agora, né? E você, sem mais nem menos, você quase que participar de um movimento de greve de trabalhadores contra o regime autoritário que existia na época. A greve da Cobrasma foi uma das maiores greves que teve no Brasil, sabe, com um rescaldo muito negativo para os dois lados, tanto da parte do governo como da parte dos empregados. Muitas pessoas ali foram presas, foram torturadas depois da greve. E criou-se, a partir daí, então, um novo momento na cidade de Osasco. Osasco, uma cidade então desconhecida, passou a ser comentada por causa da greve da Cobrasma. Uma greve histórica, que entrou para os anais da história do Brasil. Você tinha parentes que trabalhavam na Cobrasma? Eu não tinha parentes, tinha vizinhos que trabalhavam lá, que comentavam sobre o fato da polícia entrar da forma que entrou dentro da fábrica, tirar os trabalhadores da forma que tirou, arrastando eles, agredindo com cacetetes. Foi uma coisa horrível, muito feia. Eu tinha na época 13 anos, 13 para 14 anos, e já estava começando a entender o que era a vida, né? E foi realmente um momento muito difícil para a nossa região, a greve da Cobrasma. Era um regime muito fechado que estava no Brasil, com movimentos de esquerda, atentados, sequestros, roubo a banco, e nós estávamos vivendo um momento terrível naquela época. Ô Nilson, como você começou, pelo que você nos relata, você acompanhava as questões políticas, né? Quando você disse que chegou aqui, você chegou muito cedo, mas aí já com 13, 14 anos, você vem acompanhando as questões que aconteciam no governo federal, as greves e tal, movimentação política. Isso te, diríamos assim, inspirou a, de fato, seguir o jornalismo, ou não tem muito a ver? As questões não têm muito a ver. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós somos crianças, nós sempre escolhemos os nossos ídolos, os adultos. Às vezes uma criança vê um policial trabalhando, um bombeiro, ele se inspira naquele bombeiro. Eu me inspirei muito na política, porque Osasco estava vivendo momentos bons, a poucos anos de idade, a cidade, e já um prefeito chamado Guaçu Piteri que dominava a região toda. Eu cheguei a ver, inclusive esses dias eu até comentei com o Guaçu, ele começou a rir e confirmou. Várias vezes o Guaçu saía carregado de dentro dos barzinhos, tal, que ele passava como prefeito, uma pessoa muito humilde, sabe, muito carismática. Então você se espelhava naquilo. Você via, por exemplo, o prefeito Guaçu Piteri. Depois o prefeito era o meu diretor da escola. Eu tinha que me interessar por política, eu não tinha como fugir daquilo. Depois veio o Francisco Rossi, um bancário do Bradesco, Banco Brasileiro de Desconto na época. Ninguém conhecia o Francisco Rossi. Sem mais nem menos pela beleza do Rossi na época, um jovem galã, de terno, modificando a campanha, porque a campanha do Rossi mudou tudo que existia de campanha. A partir do momento do Rossi, já se começava a pregar cartazes nos postes, com a fotografia, para prefeito Francisco Rossi. A música do Rossi tocando nas ruas, quer dizer, foi uma inovação, aquilo chamou muita atenção. Não, e vindo do Bradesco, né, que era um banco conhecido na época. Exatamente. Funcionário exemplar do Bradesco, essas coisas todas. Exatamente. Então eu não tinha opção de falar, não, eu vou ser bombeiro, vou ser, né? Eu falei, eu vou me espelhar nos políticos. Um dia eu vou
de ser uma pessoa importante nessa cidade. Eu sonhava com isso. E você queria ser político? Pelo que você está falando, parece que você queria ser político. Eu político. achava que eu ia ser político, mas me despertou muito a política, já pulando alguns anos depois, quando em 1975, eu fui trabalhar na Câmara Municipal. Através de um nepotismo, né? Porque era meu primo o presidente da Câmara, né? Quem era seu Márcio Lopes. Márcio Lopes. E me convidou eu para trabalhar com ele. Então eu fui trabalhar com ele, fui assessor de gabinete com ele na Câmara Municipal de Osasco. Mas você trabalhava? Naquela época não tinha como é hoje, né? Tinha que trabalhar, né? Eu não sei. Eram poucos funcionários também, né? Eram poucos funcionários, era muito fiscalizado, não era a situação que é hoje. Chegou num... Depois nós vamos chegar nesse assunto, talvez. E realmente trabalhava. E até estava lembrando aí do Marronzinho, que hoje está muito famoso, seu Alcides de Oliveira, né? José Alcides de Oliveira. E eu fui a pessoa que foi levar até um convite para ele na época, para ele comparecer à Câmara, que estava instalando uma CPI, eu sei, porque ele fazia muitas denúncias do governo do Francisco Rossi, né? O Rossi então comandava a cidade sob o símbolo do diabo, que o Rossi usava um símbolo hippie, né? Que era uma cruz com os dois braços deitados, né? A cruz deitada. E o Rossi usava esse símbolo nas propagandas dele, nos painéis, onde ele ia fazer as obras. E o Marronzinho saiu com essa, que o Rossi governava a cidade sob o símbolo do diabo, o símbolo do demônio. Quer dizer, todo mundo já começou a saber quem era o Marronzinho a partir dali, né? E ele não perdeu o costume. Tá até hoje, né? Hoje... Continua denunciando. Hoje ele já não está mais em Osasco, já está em Barueri e tal. Né? Foi migrando? Foi, Ô Nilson, e o jornalismo? Então, em 1975 eu fui trabalhar na Câmara Municipal. Então eu ficava lá na Câmara Municipal, às vezes aguardando o início da sessão, e sentava num banco ali do lado do... Deixa eu explicar só onde era a Câmara Municipal, onde é a biblioteca hoje. Ali onde era a biblioteca, exatamente, na Alice Maior Arpiteri era a Câmara Municipal e do outro lado de trás era o IML e o Pronto-Socorro Municipal, era tudo junto ali, conglomerado. Então eu ficava ali na Câmara, dentro da Câmara, esperando a sessão de terça e de quinta, no mesmo horário, até hoje não mudou, o início para as 15 horas, que nunca começa às 15, entendeu? E estava lá e sentava os jornalistas lá. Quando eu conheci o Palma, ele era o foca do jornal diário, né? E conheci o Messias, que era o dono do jornal O Grande Osasco. O Messias fez um convite, falou, você poderia trabalhar comigo no jornal, você não quer trabalhar? Eu falei, nunca passou pela cabeça. Não, vamos, você tem jeito para política e tal, você escreve alguma coisa de política lá, e vai atrás de anúncio para nós tal, porque o jornal... tem que se manter, sim. Através do anúncio você ganha uma boa comissão. Eu aceitei, fui. Então em 1976 para 77 eu já estava trabalhando no jornal. Mas foi uma coisa inusitada porque você tinha amizade com as pessoas ali? Através da Câmara me veio o jornal. Eu comecei a trabalhar no jornal, no Grande Osasco. E na época o Grande Osasco era um jornal respeitado. Era. Ele começou em 1973, circular em Osasco, que foi um jornal diferenciado dos demais, porque era um jornal que era entregue nas residências da cidade. Toda a cidade, os principais bairros, principalmente o Roxidari, recebia o jornal Grande Osasco em casa. As principais ruas recebia. Então era um jornal que eu queria trabalhar. Era um jornal que todo mundo via, né? Lia, tinha o costume de ler, né? E depois, no próximo intervalo, eu quero te perguntar o que você escrevia, como é que você fazia, se você já era colunista do jornal, se você fazia reportagens, eu vou te perguntar no próximo bloco. Hoje nós conversamos com Nilson Martins, que é jornalista na cidade. Nós vamos a um pequeno intervalo e na sequência a gente volta para abordar algumas questões sobre política na cidade de Osasco e na região também.